Fala galera, tudo bem com vocês? Thiaguinho por aqui para apresentar mais um episódio do HBcast. Só que não, hoje não serei eu que vou apresentar. Hoje nós teremos uma edição especial do HB Kids e eu quero convidar os nossos dois apresentadores, Davi e Heloísa, cheguem para cá. Uma salva de palmas. E eu vou deixando o meu lugar aqui, pedindo para que você nos acompanhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, é por lá que passa todos os episódios do HBcast e os nossos cultos online. Que Deus abençoe sua vida, está no ar o HBcast. Olá, meu nome é Davi, eu tenho 11 anos e hoje eu e a Elo estamos aqui para apresentar um podcast que vai ser um pouco diferente. Hoje é para o Dia do Pastor. Meu nome é Heloísa, eu tenho 10 anos e vou estar apresentando o pastor e a pastora. Gostaria que vocês se apresentassem para nós. Que bênção, é um privilégio estarmos aqui, ainda mais com essa dupla muito especial. Eu sou o pastor Geraldo, eu e a pastora Jaque estamos aqui em Chapecó há 15 anos. Somos pastores há 22 anos, para a graça de Deus. Eu sou a pastora Jaque, a esposa do pastor Geraldo. E a gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês. E vamos lá às perguntas que eu quero saber. O que vocês querem saber? Qual é o maior sonho de vocês? O maior sonho? Meu Deus, de tantos sonhos. Os maiores sonhos meus é realizar a grande comissão que Deus separou para nós aqui nessa terra. Por isso, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nossos sonhos começaram a ser os sonhos de Deus, Não que nós isentemos de ter os nossos sonhos, mas de tanto a gente ama o Senhor, Aquilo que de mais valor tem para Ele também passa a ser os nossos valores e nossos sonhos. É isso aí, o meu maior sonho é viver os sonhos de Deus, porque com certeza aquilo que o Senhor sonhar para mim jamais vai me frustrar, vai me fazer viver realmente cada dia com alegria. E várias coisas, contribuem para esse sonho, nessa caminhada de realizar um sonho do Senhor, que a palavra do Senhor nos comissiona para fazer o IT, é ver, principalmente o retorno disso, que é ver vocês que são parte disso, aqui nos entrevistando, tendo o privilégio, de estar em Cristo, coisa que comecei a ter aos 25 anos, vocês estão vivendo parte desse sonho, desse nosso maior sonho, que de certa forma transmite gozo e prazer ao nosso coração. Pastores, como vocês tiveram contato com Deus a primeira vez? A primeira vez nós tivemos contato com Deus realmente foi há 29 anos e meio atrás, mais ou menos, na cidade de Foz do Iguaçu, quando a gente teve um encontro com Cristo, Eu e a pastora, nós não conhecíamos Jesus, só de ouvir falar, E num certo momento o Senhor nos resgatou e nos fez conhecer Ele, Nós fazia 3 anos mais ou menos de casado, e aprove Deus nos chamar para a obra dele. Por que vocês quiseram ser pastores? Quer responder isso, meu amor? Na verdade, a gente nunca quis ser pastores. Simplesmente Deus nos escolheu e começou a acontecer. O que nos fez ser pastores foi amar as pessoas e querer ver elas bem. Sabe assim, quando você tem algo que é muito gostoso, que você ama e que você quer compartilhar com alguém? Foi isso que aconteceu quando a gente encontrou com Jesus. Foi tão bom, tão maravilhoso para nós, que a gente compartilhava com todo mundo que encontrava. E, de certa forma, a gente acabava cuidando dessas pessoas que nós ia compartilhando o amor de Jesus. E aí sim veio o pastorado, Aí quando a gente viu o chamado de Deus, a gente foi estudar, fazer faculdade, buscar, realmente para viver aquilo que a gente sabia que era uma unção que estava sobre nós. Porque na realidade a gente foi ao contrário, a gente fugia dessa responsabilidade.
né? Até porque aos nossos olhos nós não somos até hoje, né, capazes, se não for a presença de Deus em nós através do Espírito Santo. Nós queríamos fugir dessa responsabilidade, mas com o tempo, né, a gente começou a amar o Senhor e quanto mais nós o amávamos, mais nós ficávamos semelhantes a Ele e através dessa semelhança e desse amor, nós começamos a nos entregar. E essa entrega fez com que nós aceitássemos, né, esse chamado do Senhor, porque a gente viu que isso vinha da parte dele, e se vinha da parte dele, era algo que com certeza iria fazer todo diferencial na nossa caminhada. Quando vocês pensaram em fazer uma igreja? Na realidade, nós não pensávamos também, né? Isso veio ser uma consequência, né, da vocação e do chamado do Senhor. E quando isso começou a ser gerado em nosso coração, a consequência de pastorear, todo pastor precisa de um rebanho, né? Então, automaticamente, o rebanho se pastoreia dentro de uma igreja, né? Então, automaticamente, isso veio ser uma coisa natural da consequência de nós aceitarmos, né, o chamado pastoral, né? Se vocês pudessem voltar essa criança, o que vocês fariam? O que vocês não fizeram? Que linda pergunta. Da minha parte, não sei se isso estaria dentro da minha alçada, né? Mas eu gostaria de ter o privilégio que vocês estão tendo. Tive uma criação muito linda. Meus pais me amaram, nos educaram de uma maneira super especial. Mas eu vejo pelas minhas filhas que foram criadas debaixo do Evangelho, da Palavra, né? Já conhecendo o Senhor, a vida delas é bem diferente, né? E eu gostaria de ter tido o privilégio que vocês estão tendo de conhecer o Senhor na minha infância. O início da igreja foi difícil? Se sim, quais foram os desafios? Todo início é difícil, né? Todo começo ele vem consigo responsabilidades, sacrifícios, né? Quando nós começamos a pastorear 22 anos atrás, nós não tínhamos rebanho nenhum, né? E no decorrer do decurso da nossa caminhada, a gente pastoreou Itajaí por um tempo, depois Navegantes, abrimos outra congregação, depois fomos para Balneário, ficando um tempo em cada uma e, consequentemente, deixando um rebanho junto com um pastor. Quando nós viemos para cá, que já faz mais ou menos praticamente 14 anos e meio, para 15, né, nós recomeçamos, né, nós não tínhamos rebanho e nós começamos, né, como creio que todos os pastores, né, orando, jejuando, né, e a dificuldade era justamente isso, da gente começar a formar uma equipe que pudesse andar junto conosco, né, trazendo de certa forma um respaldo para que a obra crescesse, né? Só que o que nós mais prezávamos e prezamos é a qualidade, né? As pessoas realmente tendo um encontro verdadeiro com Cristo. E isso gera uma responsabilidade, e essa responsabilidade traz consigo muito trabalho, muito esforço, muito empenho, muito tempo gasto, né? E essa dinâmica muitas vezes requer de nós, assim, um sacrifício que nós tínhamos que abrir mão de muitas coisas nossas, né? Para poder suprir essa necessidade e alcançar esse objetivo, né? Eu acho que a maior dificuldade no começo foi a espera pelos levitas, porque vinha muita gente, sempre Deus trouxe muitas pessoas e o louvor é um momento muito gostoso no culto, né? E não tinham levitas, não tinham pessoas que cantavam, que sabiam tocar um instrumento, que tivesse. Então, esse foi o momento, assim, não digo difícil, mas que foi um momento de início que a gente tinha que orar mais para Deus levantar pessoas que tivessem esse chamado para poder estar fazendo a obra junto. Mas em todo tempo, Deus foi fiel. Porque quando Deus chama, quando é algo que foi o Senhor, que uma porta que foi Deus que abriu, Ele supre.
sabe? Mesmo usando aquele que não sabe fazer. É Deus que faz e ele se move. Vocês lembram qual foi o primeiro versículo bíblico que vocês decoraram? E Eu acho que é um que quase todo mundo sabe. O Salmo 23, né? Tu pergunta pra qualquer um versículo, eles já falam, né? E quais foram as pessoas que mais ajudaram vocês no início da igreja? Porque sempre quando vocês querem ter começar uma igreja, alguém ajuda vocês, porque Deus mandou. Quem que pode ser pessoas? no início, quando nós chegamos aqui, principalmente em Chapecó, teve algumas pessoas que foram participantes desse início, né? E uma delas foi a irmã Andréia, né? E aí tinha também a irmã Shirley e o irmão Volney, que eram parentes, né? Então nós já tínhamos ganhado eles para Jesus antes de virmos para cá com a igreja, né? Quando nós vimos visitar, né? A mãe da pastora, minha sogra, O nós Emerson foi muito usado também, né? justamente. Aí desde o início estiveram junto conosco, né? E tem esse irmão também, o irmão Emerson e a irmã Adri, né? Que vieram conosco de Balneário. E foi uma coisa bem interessante, porque quando o Senhor me separou, nos chamou para vir para Chapecó, né? Eu anunciei à igreja lá que nós iríamos sair, iríamos vir para Chapecó. Aí o irmão Emerson, ele é um marceneiro, né? Uma pessoa profissional no ramo. Ele disse para mim assim, pastor, eu quero ir junto contigo, porque ele estava parado na caminhada e nós resgatamos ele. E aí eu disse, então eu não sei como vai ser o início lá. E daqui a um tempo eu venho te buscar, então eu dou, né, mando uma mensagem para ti e eu venho te buscar. E ele falou assim para mim, pastor, se não for para mim sofrer junto contigo, para mim começar a pregar o primeiro prego, parafusar o primeiro parafuso, estar do teu lado, aí não adianta, porque o bom é eu saber que eu vou começar contigo. E aquilo me chamou a atenção e nós trouxemos eles, né? Então teve no decorrer desse curso, teve várias pessoas que começaram a vir logo em seguida, né? O Ivan, a Tati, O Alca. o Alcacir, Tassi. né? A Tassi, e veio vindo, né? E e hoje nós temos uma equipe abençoada, né? Que podemos contar com várias pessoas que sabem o que é o compromisso com a obra do Senhor. Há quantos anos vocês são pastor e pastora? Tá fazendo 22 anos. 22 anos que nós pastoreamos. E aqui em Chapecó vai fazer 15 anos. E qual foi o primeiro ministério da igreja? Primeiro ministério, hoje tem o de louvor, tem os das crianças, tem os dos homens. Qual foi o primeiro? Vocês lembram? Qual foi? Que começou num... Que vamos dizer que acho que talvez de louvor mesmo, né? Porque nós temos a nossa filha, né? Quando nós chegamos aqui, temos a nossa filha Carol. Então foi um presente de Deus, que ela já nasceu dessa forma com esse dom. E tem o Josenir. O Josi, né, que foi um jovem que estava aqui. O Emerson também, quando veio conosco, no caso, ele sabia tocar instrumento e cantar. Também, né, amor? E isso começou meio que simultaneamente, né? O louvor, né? A coreografia. E acho que foi isso aí, né, amor? Os primeiros. Como nasceu a Igreja HB? A Igreja HB nasceu debaixo de joelho. Nasceu primeiro no coração de Deus. Quando nós viemos para cá, a gente queria algo diferente, né? Porque eu sempre tive a concepção que quando alguém sai de um ministério, ele coloca, né? Ele só muda um pouquinho o nome da igreja e acrescenta alguma coisa. Fica semelhante. E eu queria algo diferente, que não vinculasse a nada. E aí, como tudo na nossa vida foi debaixo de oração, em jejum, a gente começou a orar, pedindo uma direção de Deus para que Deus nos direcionasse, né, qual seria o nome da igreja, né? Porque antes de abrir igreja, hoje a gente sabe que por meios jurídicos precisa-se de um nome, né, para ter um CNPJ. E aí nós começamos a orar. E aí numa madrugada o Senhor dava um nome, a gente escrevia no papel, botava debaixo do joelho, ia orar, né, para termos uma identidade. E aí
um certo dia a pastora olhou para mim e disse: amor, vamos colocar verdadeiro santuário. Aí eu disse para ela assim: amor, eu acho que isso aí já tem, né? Aí fui pesquisar na internet, já tinha. E aí na próxima noite, na próxima madrugada, nós estávamos num compromisso de acordar todos os dias às 3 horas para apresentar essa questão diante do Senhor. E aí a pastora chegou e disse, depois que a gente terminou o período de oração, ela disse: amor, vou abrir a palavra para ver se Deus nos direciona. E aí ela pegou e abriu a palavra e caiu em Hebreus capítulo 8, né, versículo 2. E aí ela olhou para mim e disse: amor, olha só a confirmação de Deus, né? Aí eu disse para ela assim: amor, mas já tem esse nome, né? Aí ela disse assim: então o que vocês acham de a gente colocar o livro, né? Porque a gente já sabia que tinha uma igreja que tinha Atos 2, né? O nome. E aí a gente, tá, vamos esperar que Deus confirme. No outro dia de manhã cedo a gente se acordou de manhã e estávamos tomando chimarrão, né? Como todo bom gaúcho e Catarina que mora na fronteira do Rio Grande do Sul. E aí passou uma pessoa e a pastora mencionou que nós iríamos, né, congregar na igreja HB. E aí ela disse: mas isso aí é um livro da Bíblia. E nós seguimos ela, e aí ela falou para outra pessoa, né, e quando elas estavam pesquisando na Bíblia. E isso trouxe paz ao nosso coração, né, trazendo uma confirmação que essa era a direção que Deus estava nos dando. E vocês já pensaram em desistir do chamado? Desistir não, mas já choramos muito nos pés do Senhor, né, porque eu sempre tive uma convicção, né, que quando eu casei com a minha esposa, com a pastora Jaque, eu disse para ela: amor, tu sabe, casamento é para sempre. E eu, de certa forma, sabia dessa responsabilidade, né, sabendo, né, como diz nas Escrituras, que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, né, então eu não queria de maneira nenhuma ser motivo de desprazer do Senhor, né, e Deus me deu a graça de ter uma companheira, uma pastora, que sempre esteve do meu lado, me apoiando, me ajudando, né, e porque eu sempre costumo dizer que, principalmente nos dias de hoje, é difícil alguém estar na liderança de um ministério ou de algum departamento da igreja se não tiver o apoio do seu cônjuge, né, que faz parte, né, da caminhada. Então, louvo a Deus por Ele ter sempre colocado essa convicção, essa certeza, essa força, né, porque sabemos que diante de tantas dificuldades que nós tivemos, né, chorando nos pés do Senhor, a gente, pelo menos, tenho certeza que, eu não vou dizer que o inimigo não tenha lançado pensamentos, né, procurando uma oportunidade para nos enfraquecer, mas graças a Deus nunca demos esse gostinho para ele de falar em desistir, ou de pensar em desistir, ou de cogitar em desistir, né, daquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. E se vocês não fossem pastor e pastora, o que vocês seriam? Quer falar a tua parte? Depois fala a minha. Que eu seria? Eu acho que uma dona de uma empresa de viagens. Pra viver viajando. Na realidade, provavelmente eu seria empresário, né? Porque quando o Senhor me chamou, eu era gerente de empresa, aí quando eu cheguei em Itajaí, e aí depois eu acabei conquistando a minha empresa, né? O Senhor me deu o privilégio de ter minha própria empresa, e quando Ele me separou só para a obra, quando nós íamos para Chapecó, eu acabei abrindo mão, né, daquilo que eu vi que talvez fosse, né, um empecilho do propósito de Deus se concluir na minha vida por completo, né, senti fortemente no coração de abandonar. Se o caso eu não fosse pastor hoje, com certeza eu estaria trabalhando no mesmo ramo, né, que era de pesca na cidade de Itajaí. E qual foi o maior milagre que vocês já viram acontecer? Nos ensinar. Nossa, foram tantos, né? Não sei. Tem como você medir, porque todo milagre é algo glorioso da parte de Deus. Desde uma dor de cabeça que você veja acontecer, você sabe que foi Deus que tocou, quanto
uma pessoa que está 100% atrofiada, voltando ao normal diante dos teus olhos. Também é poderoso, mas é o toque de Deus. Então não tem como você medir. Eu vejo assim, né, amor? Um milagre, porque todos é algo grande para Deus. Mas, falando no sentido pessoal, eu acho que o maior milagre é saber e ver que o Senhor resgatou essa alma perdida. Vimos muitas coisas, presenciamos muitas coisas acontecendo no sobrenatural, curas, milagres, pessoas de câncer ser curada, epilepsia ser curada, né, paralítico, cego, né, nós vimos tudo isso nessa caminhada acontecer. Mas o maior foi o que ele fez na minha vida, na nossa O vida. milagre da salvação. É isso aí. Pastora, por que você tira o miolo do pão pra comer? No começo, eu comecei a tirar o miolo do pão para dar pro pastor, porque era a parte que ele mais gostava. E aí eu acostumei e comecei a gostar muito de comer só a casquinha do pão. E até hoje eu tiro o miolo do pão, só que agora ele não come mais o miolo. Mas eu comecei tirando porque era a tua parte Era a minha prática né? preferida. Ele, E ela eu tirava o miolo do tirava pão. e dava para ele, que ele amava. E acostumei. E qual que foi o lugar que vocês mais sentiram a presença do Espírito Santo? Na sala de casa, numa segunda-feira. Foi o dia que impactou a minha história para todo sempre. É verdade. Foi numa sala de casa, numa Uhum, oração na dentro de nossa casa. Na minha parte, eu tive uma experiência, né? Foi a primeira vez que Deus se revelou de uma forma sobrenatural na minha vida. Eu tinha feito um propósito com o Senhor e tinha pedido 3 meses. Só que dentro desse processo eu esqueci. Eu comecei a amar o Senhor de uma maneira intensa. E aí eu esqueci do meu propósito e com 87 dias o Senhor me visitou numa oração na sala de casa, ao qual eu senti a presença de Deus e marcou a minha história. Onde vocês nasceram? Eu nasci em Chapecó. Por isso que eu sou bonita assim. Porque os chapecoenses são muito bonitos. Eu nasci na cidade do Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, chamado Rosário do Sul. Pra vocês, qual que foi o lugar que vocês mais gostaram de ir? É aonde Deus nos enviava. É interessante que quando eu estava na cidade de Itajaí, nós amávamos a cidade de Itajaí, né? Tanto que quando nós compramos a nossa casa lá, a gente fez um acordo de morar para sempre lá, né? Uma cidade litorânea, com acesso à capital, 100 quilômetros de Porto Alegre, de Florianópolis, 200 quilômetros de Curitiba, na beira da 101, com muitas praias, um povo acolhedor, né? Mas quando o Senhor veio e falou que nós iríamos vir para Chapecó, a última cidade que eu gostaria de vir era para Chapecó, né? Eu não tinha vivido já aqui 3 anos, mas não gostaria de retornar, né? E Deus quis diferente. E quando eu cheguei aqui, foi muito interessante que eu disse para minha esposa, eu disse para a pastora, amor, eu estou indo para Chapecó porque é vontade de Deus, porque não é minha vontade. Mas quando eu pisei o pé aqui em Chapecó, Deus colocou um amor muito grande no meu coração por essa cidade e hoje eu amo assim de uma maneira que eu não me vejo em outro lugar. A não ser que Deus me leve para outro lugar, né? E consequentemente Ele vai fazer a mesma coisa. Então o melhor lugar que eu gosto de estar é no lugar onde Deus quer que eu esteja. Por que vocês acham que Deus escolheu pra vocês ficarem com a igreja aqui? Ele não escolheu aqui, não escolheu nós para ficarmos aqui, Ele escolheu as pessoas para nós estarmos juntos. Porque quando Deus escolhe alguém, essa escolha está literalmente vinculada só até o momento em que o propósito do Senhor começa a ser cumprido. Depois disso, não tem mais nada a ver conosco, tem a ver com as pessoas que Deus quer que através de nós venham conhecer a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, eu sempre costumo dizer que isso só tem a ver conosco até o Senhor nos encontrar.
No momento que ele nos encontra, ele começa para olhar para as pessoas ao qual vão encontrar Deus através de nós. Por isso que o Senhor disse para os discípulos e os apóstolos, ide, porque as pessoas iriam conhecer e encontrar Jesus Cristo através dos apóstolos. E qual que foi a maior batalha espiritual que vocês já passaram? Acho que maior batalha espiritual, eu sempre costumo dizer que toda batalha ela está condicionada à tua fé, né? E dentro dessa resposta, né, a pergunta que vocês fizeram anterior, se nós pensamos em desistir, eu sempre tive muito convicto que desistir não é opção, né? Que nem eu falei quando eu casei com a minha esposa, né? Eu falei assim, separação não é opção, então a gente não pensa nisso. Então toda batalha ela só é grande se nossa força for pequena. Porque quem nos capacita, quem nos comissiona, quem nos leva a vencer as batalhas é o Senhor, né? Eu sempre me achei improvável, eu não queria, meus planos eram outros, nossos sonhos eram outros, né? Mas quando nós aceitamos o chamado, a gente aceitou também tudo aquilo que vem junto, né? A autoridade, o poder, a graça do Senhor, né? A gente sabia que não era fácil. Lógico, tivemos muitas batalhas, muitas lutas, né? Mas eu acho que não sei se eu posso mensurar alguma que seja maior. Porque sempre, acredito que é pela fé, né? A gente sempre olhou Deus muito maior do que qualquer batalha. Então, tudo que a gente enfrentou, porque a gente enfrentou muitas batalhas, mas a gente sempre viu Deus muito maior. Então, não havia uma batalha, né, amor, que fosse maior ou menor. Porque a gente sabia que todas elas seriam vencidas com Deus na frente. Qual é um lugar que vocês gostariam de conhecer? O lugar que nós gostaríamos de conhecer é o céu. É a Nova Jerusalém. Esse é o nosso anseio. Acho que todo mundo gostaria de conhecer o céu, né? E aí nós vamos conhecer o céu. Nós estamos indo nessa direção. Pastor, eu gostaria que vocês deixassem um recado para as crianças que estão assistindo. Sejam crianças. Vivam como crianças. Brinquem. Acreditem que o Papai do Céu está em todo tempo cuidando de vocês. Não tenham medo de nada nem de ninguém, porque Deus é maior do que qualquer dificuldade. Sabe, Senhor, não percam tempo com nada que tirem vocês do cuidado do Senhor. E o meu recado é que eles se espelhem em vocês, né? Vocês estão na igreja, vocês estão com um futuro, de certa forma, direcionado pelo Senhor. Isso é a melhor e maior herança, né, que um pai pode sonhar para um filho. Pastor, por que você... o que você mais gosta, café ou chafé? Eu gosto mais de chafé. Eu gosto mais de chafé. Meu café é bem fraquinho. E até, por falar em café, eu comecei a tomar, para quem está nos ouvindo e gosta de café, eu já vi que tem umas cafeterias aí que tem café gelado. Quem começou, isso aí fui eu. Há uns 20, Ele foi o criador. uns 35 anos atrás, eu já pingava, eu fazia um café fraquinho, com água gelada, e despejava um meio limão ali e tomava. Pessoal, agora a gente vai encerrar nosso podcast especial. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também assistir nossas lives do culto. E assim encerra.